Hello, everybody. How are you doing? I hope everybody's doing well. E aí, pessoal do segundo ano, que bom que vocês estão bem, que bom poder falar com vocês. A gente tem que ficar um pouco distante, mas a partir da aula de hoje, a gente terá as aulas gravadas por mim, não mais com o professor de São Paulo. E por enquanto a gente vai seguir assim, eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, mas por hora é o que a gente tem que fazer, a gente tem que ficar assim um pouco distante, não é? A gente vai ter essas aulas gravadas, a gente vai marcar algumas lives também para que vocês possam tirar as suas dúvidas e também, se precisar, a qualquer momento, a gente disponibilizou aquele e-mail dos professores de língua inglesa. Então, a gente está lá a postos para responder o que vocês precisarem. Então, não deixa passar dúvidas, qualquer coisa, escreve para a gente, tudo bem? E quando a gente agendar as nossas lives, também participem, tudo bem? Não se sintam sozinhos. Hoje, a gente vai fazer uma aula de gramática. Então, você deve pegar a sua apostila e você vai abri-la na página 503. Nós faremos o módulo 9 da sua apostila, que é um módulo falando sobre graus de comparação. Então, se você não se organizou aí, pega a sua apostilinha, abra no módulo 9, na página 503. Mas antes de nós fazermos o módulo 9, eu queria passar para vocês, na verdade, algumas dicas para vocês se organizarem. Toda vez que vocês forem assistir às aulas, procure um lugar tranquilo aí na sua casa. E se não tiver esse lugar tranquilo, longe de ruídos, use aquilo que você gosta mais, que é fone de ouvido. Coloque o fone de ouvido que assim você consegue se concentrar bem nas aulas. Procure um ambiente também que você goste de ficar, porque você vai passar bastante tempo nesse lugar. Tem o material organizado, a apostila, seu estojo, as coisas que você precisa para a aula. Se você não estiver usando o celular para assistir a aula, sugiro que você coloque no modo avião, porque às vezes o celular toca, você vai querer dar uma olhadinha. Eu sou assim, né? Então estou gravando aqui, mas o meu celular está ali desligado, porque senão ele toca, a gente fica curioso e a gente perde a concentração. Não deixe de fazer os exercícios, não deixe acumular a matéria, acumular as coisas e, se você precisar, entre em contato com a gente pelo e-mail, tá bom? Vamos começar? O que a gente tem de primeiro assunto é chamado de comparative adjectives. Comparative adjectives são adjetivos que nós vamos utilizar para fazer comparações. Então, por exemplo, my car. It's not an old car. Alguém falou aí, old car. No, it's a classic car. And your car. Oh, it's so beautiful. E se eu quiser tecer comparações em inglês sobre esses carros, eu poderia falar, por exemplo, my car is as beautiful as yours. Or, my car is older than yours. Or, my car is more expensive than yours. Então, a gente usa os adjetivos no comparativo quando a gente vai comparar duas coisas. Aliás, quando a gente fala de graus de comparação, a gente sempre tem duas modalidades. A gente tem comparativos e a gente tem superlativos. Comparativo está comparando duas coisas: um carro com um carro, uma casa com a casa, uma mesa com outra mesa, a lâmpada com a lâmpada, o quadro com o quadro, o livro com o livro, pessoa com a pessoa. Então, um com um, isso é comparativo. E superlativo é quando eu comparo um em relação a um grupo inteiro. Por hora, a gente vai trabalhar só com comparativo. Vamos devagar, vamos devagar. Então, veja, a gente pode falar, meu carro é tão bonito quanto o seu. My car is as beautiful as yours. Or, my car is older, ele é mais velho. My car is more expensive than yours, ou seja, ele é mais caro, mais velho, tão bonito quanto. Então, isso são chamados de comparativos. Vamos ver dois tipos de comparativos hoje. O primeiro tipo dos comparativos é chamado de comparativo de igualdade.
Como o próprio nome diz, se é igualdade, significa que eles são equivalentes no que se está comparando. Sempre no comparativo de igualdade, a gente tem de usar o par correlato as. O que significa esse as? Tão quanto. Então, nem o meu é mais, nem o seu é menos. É tão quanto. Olha que fácil. Chris is as tall as her sister. Então, eu coloco um as antes do adjetivo, o outro as depois do adjetivo. E eu tenho o comparativo de igualdade. Chris is as tall as her sister. Então, a Chris, ela é tão alta quanto a irmã dela. Nenhuma é mais, nem outra é menos. Alguém me perguntou aí nesse momento se isso está na apostila. Sim, pode ir acompanhando. Lá na página 503 é justamente a introdução lá na apostila, é o que eu estou falando aqui. Sandra is as beautiful as her mother. Ou seja, ela é tão bonita quanto a mãe dela. Então, se é igualdade, as, adjective, as. E quando eu vou fazer uma frase negativa, eu quero falar tão quanto, posso manter as, adjective, as, mas se a frase é negativa, eu posso substituir o primeiro as por so. Então, Totó isn't so fast as Eka. Or, Totó isn't as fast as Zeca, que dá no mesmo. Então, ele não é tão rápido quanto Zeca. E aqui eu estou falando que um Fusca não é tão caro quanto uma Ferrari. De verdade, aí o exemplo, né? Ok. Então, veja. Na afirmativa, as, adjetivo, as, tão quanto. Na negativa, as, adjetivo, as, ou sou, adjetivo, as. Tudo bem? O so nunca pode ser usado na afirmativa, apenas na negativa. Então, isso é chamado de comparative of equality, ou comparativo de igualdade. Tão quanto. O próximo tipo de comparativo que a gente tem é chamado de comparativo de superioridade. Take a look. This is my car. You had already seen it. And this is your car. I can say, my car is older than yours. What is the meaning of this? When we have a short adjective, we can add ed, then we have mais. Quando o adjetivo for curto e eu quiser falar mais do que, basta acrescentar er no final desse adjetivo. Se old é velho, então older mais velho. Vamos pensar no outro adjetivo. Alguém disse aí, short. Short é um adjetivo curto, que significa curto, pequeno, mas enfim. Então, a gente coloca um ER e a gente tem, por exemplo, mais baixo. Short, baixo, curto, pequeno. Ok? Small, smaller. Então, se o adjetivo for curto, a gente vai colocar um ER. Tudo bem? Então, my car is older than yours. Meu carro é mais velho do que o seu. Adjetivo curto, coloquei o ER, significa mais. Tudo bem? Próximo exemplo. Oh, now more beautiful. Esse é o meu carro. This is your car. Então, quero falar, por exemplo, que my car is expensive, obviously. Então, meu carro é caro. Mas eu quero falar que o meu carro ele é mais caro que o seu. Como expensive é um adjetivo longo, eu não posso pôr um ER aqui no final do adjetivo. Porque vamos lembrar, eu só coloco ER quando o adjetivo for pequeno, curto. Até 2 sílabas. Daí eu posso pôr o ER para falar o more. Mas se o adjetivo é longo, olha lá. My car is expensive. Então, não posso falar my car is expensiver. Isso é muito uga English. Não façam isso. Então, a gente tem de usar o more antes de um adjetivo longo. Ou seja, um adjetivo longo é aquele adjetivo com mais de 2 sílabas. E o than significa do que. Então, eu falo, my car is more expensive than yours. Então, meu carro ele é mais caro do que o seu. So far, so good? It's not difficult. Vamos resumir. Se eu quero falar mais do que, se você tiver um adjetivo curto, você vai colocar ER. Adjetivo curto, até 2 sílabas. ER no final dele, para falar mais do que. E se o adjetivo for longo, você vai colocar o more na frente desse adjetivo para falar o mais. So, Chris
is taller than her mother. Então, a Cris, ela é mais alta do que a mãe dela. Agora, a Ferrari is more expensive than Fusca. Então, a Ferrari, ela é mais cara. Expensive é cara. Como expensive é um adjetivo longo, a gente não vai colocar o ER para ficar expensiver. A gente coloca o more. Então, essa é a ideia do comparativo de superioridade. Vamos resumir. Comparativo de igualdade, tão quanto, as. Comparativo de superioridade, mais do que, ER, more. Mas existem algumas regrinhas para a gente colocar o ER quando o adjetivo for curto. Olhem elas aqui. Quando for um adjetivo formado por consoante, vogal, consoante, você está mais careca do que eu de saber que quando for consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante para colocar o ER. Então, big, bigger, 2 Gs. Quando o adjetivo terminar em Y, tira o Y aqui e coloca IER. Tudo bem? O adjetivo shy é um dos poucos que não segue essa regra do Y. Então, shy, a gente nunca vai tirar o Y para colocar o ER. Good é um comparativo irregular. A gente vai estudar isso melhor na próxima aula. É como em português. O comparativo de bom, eu falo mais bom? Algumas pessoas falam, mas não está certo. Então, o comparativo de good é better, melhor do que. É a mesma coisa que bad. O comparativo de bad não é bader. O comparativo de bad vai ser worse, pior do que. E far, mais distante, eu vou falar farther, tá bom? Farther. Mas não se preocupem com esses aqui, que esses a gente vai ver ao longo das aulas, tá bom? Então, aqui resumindo, consoante, vogal, consoante, 2 Gs, ER, terminou em Y, IER, terminou em E, só põe o R. Shy, nunca tira o Y, deixa o Y e coloco ER. E tem 3 adjetivos curtos que fogem da regra, não posso colocar o ER nele. A gente vai usar o more. Então, real, more real. Right, more right. Wrong, more wrong. Não coloco o ER neles. Tudo bem? Difícil? Facinho? Muito bem. O que você tem de fazer, então, depois dessa explicação? A sua missão é, para a nossa próxima aula, você rever os exercícios, rever a teoria. Nós fizemos uma parte dela apenas, falamos sobre o comparativo de igualdade e comparativo de superioridade, está lá na 503. E você vai fazer o exercício número 1. O exercício número 1 fala apenas de comparativo de superioridade, ou seja, ER ou more. E o que você tem de fazer nesse exercício? Você tem de pegar esses adjetivos, coloquei a tradução daqui para facilitar a sua vida, e você tem de colocar no espaço correto, usando o comparativo de superioridade. Então, por exemplo, a primeira frase fala assim: I was feeling tired last night. Estou lá na página 505, exercício número 1. Aí, está escrito aí. I was feeling tired last night, so I went to bed. Se eu estava me sentindo cansado a noite passada, então eu fui para a cama. Qual desses adjetivos dá certo para completar essa frase? Eu fui para a cama, o quê? Mais cedo. Qual é o adjetivo cedo em inglês? Early, está lá no quadrinho. Então eu preciso pegar o early e passar no comparativo de superioridade. Early é um adjetivo curto. Eu ponho ER ou uso more? Perfect. ER. Mas como ele terminou em Y, eu vou tirar o Y e vou colocar IER. Então, o que eu quero que você faça? Exercício 1 apenas. Frases de 1 a 12. Então, você vai usar esses adjetivos para completar as frases com o comparativo de superioridade. Tudo bem? Só comparativo de superioridade. Aula que vem eu corrijo esse exercício e a gente entra no superlativo, tá bom? Se você tiver dúvida, você sabe que você pode escrever para a gente. E hoje a gente tem uma novidade. A cada aula que você assistir, você vai ter aqui na descrição desse vídeo no YouTube, sempre quis fazer isso, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Aqui na descrição do YouTube, você vai ter sempre uma questão a respeito da aula. Essa questão não vale nota, não há nada disso. Esse questionário é só para verificar se você realmente assistiu a aula, se você sabe do que a gente está falando. Então, você
acessa lá, põe a sua respostinha e manda para mim. Ah, errei a questão. Não tem problema, tá bom? O importante é você responder o questionário de acordo com a aula. Se você assistiu a aula, você vai tirar de letra essa questão. Está escrito questionário, mas de verdade é uma questão só que você terá. Tudo bem? Se você tiver dúvida, escreve para a gente no nosso e-mail, englishcampestre. Opa, aqui. Ficou alguma dúvida? Escreve para a gente. Nosso e-mail é englishteam.campestre@gmail.com. Tudo bem? Qualquer coisa, escreve para a gente. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda uns comentários que a gente vai melhorando, aprimorando. E até a nossa próxima aula. Um abraço para você e até mais. Bye, bye!